Olá, tudo bem? Meu nome é Haroldo Ribeiro. O nível de insucesso na implantação do TPM é em torno de 90% no mundo inteiro. Isso significa que os resultados reais ficam bem abaixo dos propostos por essa metodologia criada no Japão no final da década de 60. E outra constatação é a descontinuidade das atividades sistemáticas do TPM ao longo de sua implantação e manutenção. Quando falamos de manutenção autônoma, que é um dos pilares básicos do TPM, o nível de fracasso é basicamente o mesmo. Neste vídeo, eu apresento os 7 principais erros na implantação da manutenção autônoma. Desde 1987, quando conheci o TPM, por meio do professor Seiichi Nakajima, tornei-me um praticante, estudioso e disseminador dessa metodologia japonesa. Como engenheiro mecânico especializado em manutenção mecânica, supervisor e gerente de manutenção da Central de Manutenção de Camaçari, ACEMAN, localizada no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de 6 engenheiros para estudar profundamente o TPM usando todas as literaturas do JIPM, o Instituto Japonês para Manutenção de Planta, disponíveis na época. Eu estou falando aí de 1990 a 1995. Passamos a usar essa metodologia na Copene, petroquímica que hoje pertence à Braskem, com grande êxito. Aquela empresa foi vencedora do prêmio TPM já em 1997. Em 1994, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Tokutaro Suzuki e ampliar os meus conhecimentos com o TPM para os processos contínuos. A partir de 95, eu venho dando cursos e consultorias de 5S e TPM para várias empresas na América Latina. No caso da manutenção autônoma, particularmente, que tem sido o pilar do TPM mais procurado pelas indústrias, eu verifico vários erros na sua interpretação, implantação e condução, que tem levado à frustração de diversos profissionais e empresas com os pífios resultados obtidos e, consequentemente, com a sua natural e gradativa extinção. Eu selecionei para você nesse vídeo os 7 principais erros cometidos pelas empresas. Primeiro erro, o desconhecimento do que é TPM e também do que é manutenção autônoma. As empresas não conhecem o que realmente é TPM e o que é manutenção autônoma. Acham que TPM é uma ferramenta da área de manutenção e que às vezes se limita ao próprio pilar de manutenção autônoma. O TPM, que é a manutenção produtiva total, foi criado no Japão no final da década de 60, conforme eu falei para você, que visa a falha zero e quebra zero das máquinas, ao lado do defeito zero dos produtos e perda zero no processo, maximizando a performance operacional dos equipamentos. Na prática, o TPM é a cristalização das engenharias de confiabilidade, de processo e de produção, associado à manutenção autônoma conduzida pelos operadores. As etapas a serem desenvolvidas na implementação do TPM dependem da situação e também da peculiaridade de cada empresa e sua área de atuação. Porém, são considerados 5 pilares técnicos básicos que obrigatoriamente suportam o TPM. São eles: o pilar de melhorias específicas, que visa a incorporação de melhorias específicas individualizadas nos equipamentos e máquinas. O pilar de manutenção autônoma, que é a estruturação para a condução da manutenção voluntária ou autônoma dos equipamentos pelos operadores. O pilar da manutenção planejada, que é a estruturação do setor, do órgão, do departamento, da gerência de manutenção para a condução da manutenção planejada. O pilar de educação e treinamento, que é a capacitação técnica e busca de novas habilidades, tanto para os operadores como também para a equipe de manutenção. E o outro pilar técnico é o pilar de melhorias no projeto, que é a estruturação para controle dos equipamentos e às vezes até de sobressalentes, já na sua fase inicial de funcionamento. Portanto, a manutenção autônoma é um dos pilares do TPM e não o TPM em si. O segundo erro provocado pelas empresas na implantação da manutenção autônoma é o desvio do foco do pilar, que visa manter a confiabilidade do equipamento e não a redução da equipe de manutenção.
Infelizmente, a iniciativa para a implantação da manutenção autônoma na maioria das empresas tem como objetivo equivocado reduzir os custos da manutenção, reduzindo-se o quadro da manutenção. Porém, deve ficar claro que a manutenção autônoma tem como objetivo maximizar a eficiência global do equipamento, conscientizando e capacitando os operadores para cuidar adequadamente do seu equipamento por meio de várias atividades voluntárias e autônomas. Primeiro, prevenção e observação de desgastes anormais através, primeiro, de operações corretas, de monitoramento da lubrificação, de práticas de 5S e até mesmo de apertos e ajustes do equipamento. Outra atividade é a detecção precoce e relato preciso de anomalias ou falhas para facilitar a intervenção e análise das causas raízes pela manutenção e até mesmo pela engenharia. Outra atividade é a execução e registro dos pequenos reparos de acordo com treinamentos recebidos da equipe da manutenção. A implantação da manutenção autônoma normalmente ocorre em 7 etapas. A etapa 1 é chamada limpeza inicial, que é a identificação e eliminação de anomalias do equipamento. A etapa 2 é o combate às fontes de sujeira e contaminação e também aos locais de difícil acesso para o operador. A etapa 3 é a definição de padrões e checklists provisórios de limpeza, inspeção e lubrificação. A etapa 4, chamada inspeção geral, é a capacitação de operadores para diagnosticar anomalias e até fazer pequenos reparos. A etapa 5, chamada inspeção autônoma, é a definição de padrões e checklists, desta vez definitivos, de inspeção. Na etapa 6 se sistematiza a manutenção autônoma e a etapa 7 é considerada a etapa de autocontrole, ou seja, nessa etapa os operadores são responsáveis pelo monitoramento do equipamento. O terceiro erro cometido na implantação da manutenção autônoma é que essa implantação acontece normalmente dissociada do 5S e também da própria estruturação da área de manutenção. Sempre que eu, particularmente, sou solicitado para implantar ou apoiar algumas empresas na implantação do TPM, e às vezes até mesmo na manutenção autônoma, eu faço questão de verificar como está o nível de 5S e como está a estrutura atual da área de manutenção. A minha recomendação é que você garanta um bom nível de 5S e também uma boa estrutura da área de manutenção. Evite implantar a manutenção autônoma com baixo nível de 5S na empresa, principalmente na produção e na manutenção. Evite também implantar a manutenção autônoma com estrutura precária da manutenção, como por exemplo, uma equipe limitada, onde você tem um alto backlog, ou seja, uma velocidade muito baixa de resposta da manutenção para as demandas da produção. Vários problemas recorrentes e o alto nível de manutenção corretiva. Outra deficiência é a falta de política de atendimento aos equipamentos. Por exemplo, não há classificação dos equipamentos em função das perdas geradas por ele para os processos. Outra questão é a baixa qualificação da equipe própria e até mesmo da equipe terceirizada de manutenção. O estoque de sobressalentes e ou ferramentas não atende às necessidades. A falta, a deficiência ou não cumprimento de procedimentos para os serviços mais complexos da manutenção. Também a indisponibilidade do equipamento para a manutenção adequada dele, muitas vezes um tempo muito restrito para isto. E por último, uma estrutura deficiente da oficina e até mesmo dos serviços contratados fora da empresa. O quarto erro cometido na implantação da manutenção autônoma é a escolha inadequada do piloto. Nem sempre o critério de escolha do piloto existe ou é o mais adequado. Eu vou dar para você algumas recomendações para não errar nesta definição, já que muitas vezes o piloto é escolhido sem muito critério, por exemplo, o equipamento que mais quebra independente do motivo ou algum que sirva de experiência. Escolha como um piloto da manutenção autônoma utilizando os seguintes critérios. Primeiro, o equipamento gargalo e ou com grande potencial de redução de perdas a partir de uma mudança de postura do operador. Você deve começar por onde se perde mais dinheiro. Outro critério é equipamento que tenha outros similares na empresa. É mais fácil você dar o exemplo e acelerar a multiplicação dos ganhos das melhorias implantadas no piloto. Outro critério é equipamento com perdas quantificáveis de modo individualizado. Isso dará um sentido concreto e objetivo do desafio do trabalho.
Outro critério que você pode usar na escolha do piloto é que seja um equipamento onde haja a possibilidade de implementar melhorias dentro de aproximadamente 3 meses. Se os resultados demorarem logo no início, as pessoas se desmotivarão. Você também pode escolher como piloto aquele equipamento onde os operadores tenham um espírito de equipe propício, que haja uma liderança evidente e conhecimento e motivação para o TPM. O equipamento só será piloto se as pessoas forem comprometidas. E algumas empresas escolhem como piloto uma área ou um equipamento com nível mais avançado de 5S. Neste caso, já há uma condição física e comportamental favorável para a implantação da manutenção autônoma. O quinto erro cometido pelas empresas é a não internalização dos ganhos e práticas pela equipe de produção. Dificilmente a gerência e a supervisão de produção tratam a manutenção autônoma como uma verdadeira aliada. Normalmente tratam as etapas como sendo apenas burocráticas, esperando apenas que a área de manutenção faça a parte dela, resgatando as condições básicas do equipamento, inclusive eliminando os vazamentos. A minha recomendação é que você venda adequadamente a manutenção autônoma para a equipe de produção. Eu vou dar algumas dicas para isso. Primeiro, apresente as perdas provocadas por defeitos ou falha do equipamento. Por exemplo, a baixa performance, defeitos no produto, indisponibilidade do equipamento, riscos de acidentes e até mesmo um alto nível de estresse. Depois você deve despertar o desejo de mudar este quadro. Você pode fazer reunião, dar uma palestra, providenciar cursos, fazer visita de benchmark e até mesmo contratar uma consultoria. Depois disso, apresente a metodologia da implantação e os ganhos para a empresa, para a área e para os operadores. Escolha o equipamento piloto e a sequência de disseminação em conjunto com a produção. E também você deve planejar a implantação junto com ela. Depois disso, faça o monitoramento da implantação e apresente os resultados obtidos frequentemente para a produção. O outro erro cometido pelas empresas na implantação da manutenção autônoma é a falta de critério ou cumprimento dele para o avanço das etapas da manutenção autônoma e também para a replicação da manutenção autônoma para outros equipamentos. A disseminação ou introdução de outros equipamentos é feita sob pressão da gerência de produção e até mesmo da diretoria, também sem nenhum critério técnico ou econômico. O que normalmente ocorre nas empresas é a pressa para que o operador use o checklist de inspeção preparado pela manutenção e faça alguns pequenos reparos sem a devida qualificação ou sem a garantia de que todos os operadores foram devidamente qualificados. Agora presta atenção a essas orientações que eu vou dar para você. Para o avanço das etapas, o que é que você deve fazer? Crie um formulário de auditoria para cada etapa da manutenção autônoma. Depois defina uma pontuação mínima para a certificação de cada etapa. Desenvolva selo ou certificado para evidenciar em que etapa o equipamento está. Depois defina a metodologia de reconhecimento à medida que o equipamento ou a área consiga a certificação da etapa. Para isso você deve capacitar evidentemente auditores. Depois defina critérios da auditoria, que pode ser prazos pré-estabelecidos ou pode ser de acordo com o convite da área. Agora a dica para você fazer a replicação da manutenção autônoma para outros equipamentos. Planeje quais são os equipamentos a serem replicados. Você pode fazer isso por semelhanças, por potencial de ganho ou até mesmo para outros setores ou unidades da empresa. E depois definir critério de disparo disso. Você pode fazer isso baseado no avanço dos anteriores ou na capacidade da área de manutenção. E, finalmente, o sétimo erro na implantação da manutenção autônoma é a falta de comprometimento da alta gerência. O motivo principal da alta gerência não se comprometer com o TPM ou com a manutenção autônoma é o desconhecimento sobre os seus ganhos e sobre as ações necessárias para a implantação. Portanto, venda adequadamente a manutenção autônoma ou TPM para a alta gerência. Eu vou dar para você algumas dicas de como você pode fazer isso. Primeiro, conheça o TPM e a manutenção autônoma antes de propor a implantação para a alta gerência. Faça um diagnóstico da situação atual. Se necessário, consulte literatura, faça visita de benchmark a outras empresas ou contrate uma consultoria experiente. Depois disso, apresente o resultado do diagnóstico, os ganhos prováveis, a metodologia de implantação do TPM ou da manutenção autônoma, os pré-requisitos e o papel da alta gerência. E atenção,
Não implante a manutenção autônoma sem o apoio explícito e responsável da alta gerência e sem o atendimento aos pré-requisitos para a implantação que eu falei. Por exemplo, 5S e a estrutura da manutenção. Legal? Bem, eu espero que os temas abordados nesse vídeo possibilitem a implantação adequada ou o aprimoramento da manutenção autônoma na sua empresa. Para mais informações sobre manutenção autônoma e sobre TPM, consulte nosso site. Ele contém o maior portal e os maiores produtos impressos e digitais de TPM do mercado. Boa sorte!